assunto de hoje é relacionamento social, por quê? Porque a gente pensa em fazer uma residência assistida, pensa em mexer com empregabilidade. Vocês viram agora que o Ministério do Turismo soltou um curso super barato, de 20 horas, para autistas, para pessoas que queiram trabalhar em hotéis com turismo e desenvolver o turismo. Para esses autistas trabalhar, eles têm lá, então, o que eles vão ensinar? Questão de baristas, eles vão trabalhar sobre a questão cultural das cidades, vão trabalhar a questão da pessoa com deficiência, como a história da deficiência, as questões de acessibilidade, eles vão trabalhar todas essas questões num curso de 20 horas pelo Ministério do Turismo. Achei muito bacana isso daí. E preparando as pessoas para trabalhar em hotéis e com turismo. Isso também é relacionamento social. Vou começar, então, com a Maria Júlia. Maria Júlia vai iniciar aqui com a gente. Ela vai iniciar e a gente vai falar sobre relacionamentos sociais nos seguintes pontos: na escola, no mercado de trabalho, na busca de tecnologia assistiva, igual eu falei de um Twitter para autistas. A Lília vai falar aí também sobre esses códigos sociais, o Antônio Augusto, que já está trabalhando com essas questões, o Jackson vai falar dos jogos, e aí a gente vai dar o Márcio com a questão dele, e depois eu vou falar sobre a questão do que eu vi como uma possibilidade de relacionamento social para o Augusto para o futuro. Então, vamos começar com a Maria Júlia, que ela ela fez um texto, quer ter a opinião de vocês a respeito do texto que ela fez. Vai, Maria Júlia. Vivemos em um mundo capacitista. Você já se perguntou por que muitos autistas se afastam? Será porque somos sinceros, odiamos a injustiça, ou pelos nossos estigmas que nos regulam? Antes de sermos autistas, somos seres humanos e precisamos de respeito. Até quando terá postagem em redes sociais capacitistas? Para isso, precisamos de profissionais sensíveis, que a escola trabalhe de respeito à inclusão, respeito ao próximo. Eu queria um pouquinho que vocês que pudessem abrir um vídeo um pouquinho, só um pouquinho, para a gente ver vocês. Só um pouquinho para a Maria Júlia se sentir mais confortável, ver vocês. Só um pouquinho, Lília. Oi, Antônio. Nossa, Antônio! Fofura! Fofura! Lília, Celisa, Patrícia, Carla, Olenice, Juliana. Gente, vamos abrir um pouquinho só o vídeo. Maria Júlia falou sobre o capacitismo. Ela fala que o que afasta ela de vez em quando, tá, Juliana? O que afasta ela de vez em quando da sociedade é ser mal compreendida, né, Maria Júlia? Não ser compreendida, e também a questão do capacitismo, das pessoas não entenderem que o autista tem senso de justiça. Ela fala que o que incomoda ela nas relações sociais são as publicações que são feitas a respeito do autismo, isso atrapalha ela se relacionar melhor. É isso, Maria Júlia? São esses pontos? Perfeito. Então, eu quero saber de vocês o seguinte, para a gente elaborar um texto sobre isso. As publicações que são feitas hoje em dia atrapalham vocês a se entenderem melhor com a sociedade? O Alcker entrou, os posts que têm sido publicados atrapalham vocês a se sentirem mais à vontade perante a sociedade? Como você vê
essa forma como está sendo tratado o autismo no mercado de trabalho? Vocês acham que vocês são vítimas do capacitismo e isso atrapalha? Vocês acham que muitas vezes essa questão do autista querer ser tão justo, ter esse senso de justiça, ele é mal interpretado? Quem quiser falar e dar opinião, vamos ouvir a opinião de vocês sobre o texto que a Maria Júlia fez. Boa noite. Taira, quem é que está falando? Boa noite. É a Boa Taira. noite. Oi, Taira. Abre seu vídeo, vamos falar sobre isso. Pode dar sua opinião. Oi? Você quer falar? Eu acabei de entrar. Ah, tá. Boa noite. Alguém quer falar sobre essa questão que a Maria Júlia colocou? Eu posso falar? Pode, Evandro. Eu acredito que sim, que a gente termina sendo muito afetado pelo capacitismo, e um capacitismo que ele vem de herança muito arraigada, muito anterior, enfim, de um modelo onde as pessoas, né, onde as pessoas eram até mesmo excluídas, ou outros períodos onde até eram queimados por serem diferentes, né? Então, a gente tem todo um histórico de capacitismo muito forte. Então, na minha leitura, existe um inconsciente coletivo muito forte com isso. Então, as pessoas terminam sendo capacitistas até mesmo sem perceber que estão sendo, e eu acredito que até nós, em alguns momentos, somos capacitistas com nós mesmos, quando nós escondemos algumas características nossas. Quando a gente faz o masking, a gente está, de certa forma, não aceitando quem a gente é e sendo capacitista com a gente mesmo, para se proteger, muitas vezes, do capacitismo externo, entende? E então é um ciclo que precisa ser mudado, mas como são coisas muito antigas, eu acredito que a gente está numa caminhada ainda longa, mas nós sofremos muito com essas questões, nós somos diretamente atingidos. Eu acredito que todo o grupo que tem uma singularidade termina sendo muito atingido, o emocional, a autoestima termina por, né, baixar. E então, o meu ponto de vista é que sim, que nós somos muito afetados com esses aspectos capacitistas. E eu acho assim que um capacitismo que às vezes nem é intencional. Então, por isso que eu vejo a importância do ativismo na questão de passarmos informação para que as coisas possam ir mudando. Então, grupos como esse, eu sou muito agradecida de poder fazer parte, gente. Então, para quem não me conhece, eu que agradeço a oportunidade. Jackson, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o relacionamento social para você, quais foram os seus obstáculos, o que você acha que a gente precisa vencer para alcançar, o que você acha sobre essa questão do app para o autista, dessas plataformas que estão vindo aí, o que você acha a respeito do relacionamento social como um todo, quais foram os obstáculos que você venceu e como que a gente pode trabalhar o relacionamento social com o autista desde criança? Boa noite a todos, obrigado por me convidar, eu agradeço a presença de todos também. Vamos lá, o primeiro ponto, né? Como foram os desafios, né, na minha jornada até aqui, o que eu presenciei, os principais obstáculos e algumas conquistas. Tá sem som, Larissa, você falou com a gente? Ah, então tá. Então tá bom. O que acontece? Eu tive muitos desafios, tenho até hoje. Os principais desafios que eu presenciei na infância é justamente a questão
no próprio âmbito escolar, né? Por desinformação, falta de conhecimento. Isso me afetou de diversas formas, até mesmo pela interação constante, né? A gente sabe que no meio típico, a interação social é muito mais presente e os vínculos são bem correspondidos, né? Baseados, logicamente, no interesse próprio de cada indivíduo. Já no meio autístico, o interesse próprio não entra tanto no vínculo, e a comunicação ela é muito presente, lógico, de diferentes formas, diferentes barreiras, porque existem autistas que têm compreensão verbal boa, outros intermediários e outros mais avançados. Então, a gente vai presenciar muito isso. E eu vejo que a minha grande dificuldade era manter esses vínculos, essa relação, porque eu tinha interesses restritivos baseados em algumas coisas, como jogos, vou falar um pouquinho em breve logo à frente, tinha interesses baseados em estudo, em desenvolvimento, e isso era deixado de lado porque a grande maioria, muitas vezes, iam para outros interesses restritivos típicos, né, tradicionais. Por exemplo, o futebol. Muitas pessoas gostam de futebol e criam vínculos restritos. O autista poderá gostar de futebol, poderá ter um vínculo, mas muitas das vezes ele gera um interesse restritivo muito separado da maioria. Enquanto uma pessoa está gostando de jogar bola, futebol, gostando de passear em alguns locais, o autista vai gostar basicamente de ler, estudar, interesses restritivos, hiperfoco. Muitos gostam de animais, outros gostam de plantas, outros gostam de localidades, outros gostam de matemática. Isso vai variar, o universo no espectro é muito grande. Então, a maior dificuldade minha era justamente achar essas linhas de comunicação, né? Com ao passar dos anos, eu fui descobrindo alguns métodos, né? Os jogos de videogame meio que me salvaram para aprender um pouco da comunicação típica nessa interação social. Porém, desde então, o Brasil sempre foi considerado um país muito tóxico na internet, porque a comunicação não tem um filtro no momento de se falar com uma pessoa, principalmente se ela tiver alguma deficiência, algum transtorno neurobiológico, que é o que é acarretado no autismo. Eu tinha alguns filtros, mas eu sofria bastante justamente por um preconceito na hora de comunicar, na hora de compreender e de interagir. Hoje, para o dia de hoje, eu vejo a necessidade, sim, de aplicativos que gerem, primeiramente, um filtro, né? Que esse filtro seja escalonado, seja para um aplicativo de relacionamento, um aplicativo de comunicação ou um aplicativo de interação. Então, a gente tem que separar essas classificações baseadas também na idade de cada autista. Não adianta lançar um aplicativo e achar que todo autista vai poder entrar nesse aplicativo. Então, primeiro ponto, separando uma classificação, separando uma categoria e direcionando pontos. Eu vejo os jogos, não só por questões óbvias relacionadas ao desenvolvimento, a melhor forma de gerar interação. Porque o jogo, a atividade, ela pode ser aproveitada por ambos os lados. E o ganho não é só para o autista, para o meio típico também. Então, esse ganho pode ser compartilhado, sendo trabalhado e estudado adequadamente dentro de cada aspecto. Então, eu vejo isso como o futuro dentro de um desenvolvimento mais direcionado para a tecnologia, aproveitando esse gancho da tecnologia que está cada vez mais presente e mais forte. O que eu posso indicar de sugestão, né? Que, logicamente, utilizamos aí a tecnologia de maneiras erradas no Brasil. Como eu disse, voltando à parte de toxicidade. E um filtro é muito necessário justamente para direcionar não apenas a posicionamentos, mas bloquear e blindar de possíveis alterações e compreensões que o autista vai ter relacionado à dificuldade de um xingamento, de uma agressão. Então, no Brasil, infelizmente, nós não temos uma terra sem lei, mas na internet, se não for gerado um filtro, um protocolo de segurança, isso pode acarretar um prejuízo muito maior, com o que acontece hoje em dia, com pessoas típicas cometendo suicídio, pessoas típicas tendo problemas neurobiológicos acentuados, como ansiedade, depressão. Então, trazendo para o dia a dia, sabendo gerar um filtro, escalonando esse bloqueio, que até para pessoas típicas serem seguras, principalmente para autistas, para podermos criar uma comunidade mais justa, né? Eu sempre falo que a equidade é a base principal do relacionamento aí que nós tanto buscamos. É isso. Muito legal, Jackson, a sua colocação do relacionamento social através dos jogos. Depois a gente vai fazer um apanhado geral aqui. Eu queria ouvir o Antônio Augusto e a Lília para eles falarem sobre essa questão de relacionamento social.
Começando comigo, eu digo o seguinte: eu sou um desastre em relacionamentos sociais. Só que é uma coisa, na verdade, um tanto estranha. Eu sempre tive dificuldade com pessoas mais ou menos da minha faixa etária. Com criança, eu sou aquele monstrinho que importuna tanto essas crianças que elas não conseguem mais largar o pé. E normalmente eu tinha uma facilidade também com pessoas bem mais velhas do que eu. O problema é que eu tô numa eu tô numa idade que agora todo mundo tô achando que tá muito na minha faixa etária, então eu tenho dificuldade de conversar com todo mundo. E minha dificuldade aumenta quando é com o sexo oposto. Eu realmente tenho uma dificuldade enorme de conversar com mulheres, porque para mim vocês são tudo umas alienígenas, para mim vocês não fazem sentido. Desculpa contar isso. Mas, sobre essa questão de socialização, eu tenho dificuldade. A minha dificuldade, eu diria que é, entre aspas, grave o bastante para eu não conseguir perceber que eu não estou conseguindo socializar. Eu não consigo perceber quais são os defeitos da minha socialização para conseguir melhorá-los. Eu teria que ter o apoio de alguma pessoa para conseguir perceber o que eu estou fazendo de errado. Mas eu acho que minha mãe também pode falar um pouco melhor do que eu sobre isso. Lília, tá aí? Ela talvez resolvendo uns probleminhas, talvez ela... Peraí. Estou me perdendo nos botões. Mas antes de tudo, antes de deixar minha mãe falar, só comentar rapidinho que o meu caso é um pouco diferente do... Esqueci o nome dele. Ah, meu Deus do céu. Do Jackson. Do Jackson. Comigo, jogos, em vez de ajudar, atrapalharam, porque eu vi que, basicamente, jogos viraram meu hiperfoco e, por causa disso, eu só sabia falar disso. Então, basicamente, meu ciclo de social era basicamente pessoas que jogavam alguma outra coisa que batia o tema. E já que o meu inglês sempre, por muito tempo foi muito ruim, então simplesmente eu não conseguia aprender a socializar neles. E normalmente, quando eu aprendi alguma coisa, eu basicamente absorvi o estereótipo de um jogo em mim, então eu basicamente agia estranho. E o Jackson quer responder. Obrigado pela colocação, eu concordo com você, Antônio. Quando eu falo jogos, Antônio, MMO. Eu entendo você, eu compreendo essa categoria, essa classificação. Vai além de um RPG, de um MOBA, de qualquer outro tipo de jogo. Qualquer coisa que tenha socialização. Qualquer coisa que possa ser utilizado desde para uma criança, que possa ser utilizado como atividade, porque você pode ver que o mundo está muito tecnológico, né? Nós temos a geração alfa, como eu sempre falo nos encontros, é uma geração muito próxima, é 2010 para frente ali. É uma geração tão acelerada que nós temos até que tomar cuidado, e aproveitando esse cuidado que temos com a geração alfa, podemos aproveitar isso no nosso próprio meio. Então, gerar jogos hoje em dia e gerar conteúdo vai muito além simplesmente do fato de um jogo mesmo por jogar, mas atividades. Hoje em dia você pode ver que a gente fala de uma rede social, TikTok, por exemplo, ele é uma rede social que gera milhões de acessos por dia de conteúdos, às vezes, que são muito problemáticos, conteúdos diversos, e não tem nenhum filtro. Mas aquele tipo, TikTok é um jogo, é um cassino. Então, tudo que for gerado um aplicativo é baseado em um jogo. Então, vejo o jogo de uma forma mais ampla. Pode ser um aplicativo social, um aplicativo que te ajuda na socialização, um aplicativo mais amplo. Eu acredito que tem bons projetos, e eu só queria falar, Augusto, assim, que eu entendo, eu também não ficaria preso apenas em um jogo, mas uma plataforma muito maior que abrace toda a nossa comunidade. Acho que o Tramonte quer falar. Não se esqueça que minha mãe também tem que falar depois. Deixa a Lília complementar. Lília, traz para a gente essa questão dos jogos, que já foi debatido em outros grupos da plataforma, e traz para a gente a questão dos códigos sociais também, que você discutiu comigo, e que eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha ouvido falar dessa questão, e eu achei muito bacana, né? Porque é uma questão que o Augusto vai sofrer lá na frente. E foi uma questão que eu sofri, depois eu vou falar da minha infância, tanto que essa questão de relacionamento social, de códigos é importante, que nem sempre a gente entende tudo, a gente conversou sobre isso, então eu queria que a Lília contasse para você as visões que ela tem dessa plataforma que está sendo discutido num grupo da universidade, e que ela contasse para vocês também sobre, além dessa plataforma que vai ser o Twitter, né, outras coisas, que é uma plataforma de aproximação, sobre essa questão dos códigos sociais que a Lília colocou para mim. Na verdade, é assim, em determinado momento de tudo aquilo que a gente estava estudando para poder
ver o que era melhor até para ter numa plataforma e as coisas que a gente sabia que eles tinham dificuldade. E aí a gente começou a falar de questões do dia a dia que acontecem e que eles não têm a percepção. Aí, gente, eu estou falando enquanto mãe, daí os autistas que me corrijam enquanto isso, mas assim, é da minha visão enquanto Antônio. Tem muita coisa que, para mim, que consigo perceber código social, seria no sentido de, se uma pessoa está... Eu estou num bar, e a pessoa está olhando para mim em outra mesa, você começa a perceber que está rolando ali uma paquera, que existe um interesse daquela pessoa querer conversar comigo, mesmo que essa pessoa não esteja na mesma mesa que eu. O Antônio, com certeza, não ia conseguir perceber que essa pessoa estava olhando para ele de jeito nenhum, né? E se percebesse, ele ia perceber de uma outra forma, num outro contexto. Então, assim, tentar mostrar isso em forma de imagem no sentido, assim, tem aquele livro O Corpo Fala, mas nós não queremos mostrar isso em forma de vou ler o que significa, mas transformar isso em uma coisa visual, e a princípio a gente pensou assim, em ver cenas na televisão e salvar isso e poder demonstrar, olha, gente, está vendo o que está acontecendo nesse filme? Naquele momento a pessoa está ali, mas ela está na mesa dela e prestando atenção na outra pessoa que está na outra mesa. Começa a demonstrar alguma coisa. E aí a gente foi além. A minha psicóloga, que eu faço terapia, falou para mim, Lília, por que vocês não fazem isso em forma de teatro? Porque eu já assisti um teatro que eram pessoas encenando, uma pessoa que era... porque ela é especialista em prevenção e suicídio. E a pessoa fazendo uma fala, como se fosse uma pessoa em sofrimento. E foi numa palestra isso, e disse que foi fantástico, porque todo mundo que assistiu interpretou aquilo de forma achando que a pessoa estava mesmo em sofrimento. Então, daí surgiu a ideia a gente de passar esses códigos sociais, que seriam qualquer sensação, a pessoa está sentada do teu lado e, de repente, ela começa a encostar em você, tenta se aproximar, colocando a mão no seu braço, coisa que, com certeza, pode gerar uma repulsa e que, na verdade, você não está entendendo que aquela pessoa está querendo se aproximar. Meu amor, por enquanto, ele tem 4 anos. Né? Uma tudo pessoa real. que está do teu lado, encosta a cabeça no teu ombro. Então, assim, fazer isso em forma de teatro, ou que seja de outra forma, mas que quem esteja mediando isso mostre o que está acontecendo. Você está vendo essa situação? Nesse momento, olha o que está acontecendo. Né? A pessoa encostou o braço na outra, por que ela encostou o braço? E não só numa forma de relacionamento, mas eu acho que quando você começa a demonstrar padrões sociais que até então é difícil de visualizar, a gente pode até se livrar de se meter numa fria, numa roubada, numa pessoa que está tentando te passar um golpe. Então, assim, é a mesma coisa daquela história do conto do bilhete, né? Que passa na televisão o tempo inteiro e ainda tem gente que sai na rua e cai no golpe do bilhete. Então, assim, como funciona um golpe do bilhete? Então, você demonstrar como que a pessoa age, o que isso acontece. É a forma de, simbolicamente, você poder mostrar, seja em foto, seja em filme, seja no que for, momentos em que aquilo está se reproduzindo e que você possa falar, nesse momento é isso que está acontecendo. Então, assim, tem que ser de uma forma que você consiga absorver. E eu acho que tudo aquilo que a gente consegue ver, ter uma pessoa falando, talvez a observação seja mais... Você consegue gravar mais esse conteúdo. E aí a gente pensou que nessa plataforma que está sendo estudada, vai ter que existir esse tipo de código. Não sei se em forma de vídeo, em forma de código mesmo, mas para eu estar conversando... Eu não, né? Mas a pessoa que estiver conversando na plataforma, ela ter recurso para
que o recurso vai dando indicação para ela, olha, você pode usar isso para conversar. Nesse momento, se você quiser mandar uma carinha, qual carinha que você vai mandar? Porque até então, nem todo mundo sabe o significado. Eu mesmo não sei de tudo quanto é emoji que tem. Então, assim, tem gente que não gosta. Mas, assim, você ter o recurso de saber reconhecer. Eu sei que para muita gente, talvez isso, falar assim, não, mas isso tudo eu faço. Tem gente que está casado, conseguiu ter um relacionamento, mas tem gente que não vai passar disso, não consegue. Que nem assim, e tem algumas limitações, que nem hoje mesmo eu e o Antônio tivemos na médica dele, que eu falando assim, que eu tento controlar o Antônio em algumas coisas que eu tenho medo de que a fala dele seja prejudicial para ele, que ela falou para mim, Lília, deixa ele falar, entendeu? Eu deixo até o momento que eu acho que não possa trazer um prejuízo para a vida dele. Então, eu acho que assim, nem todo momento é tão seguro assim que a pessoa pode falar o que ela quer. Porque eu acho que assim, o nosso filtro nos protege de algumas enrascadas, que às vezes uma fala da gente pode nos condenar. Então, assim, eu interfiro quando eu vejo que eu posso ter problema. Mas aí ela falou assim que a sociedade tem que entender que é assim e pronto. Mas eu ainda tenho o meu, enquanto mãe, tá, gente? Estou falando enquanto mãe que o pensamento é diferente. Mas é isso, mais ou menos isso. Aí, se vocês quiserem perguntar... Eu fiquei com medo desse negócio do Twitter, é o seguinte, e se entrar pessoas que não são autistas, e se entrar pessoas que são maldosas? Não, isso vai ter... Essa plataforma só vai para o ar se ela tiver toda a garantia e todo o sistema de segurança. Tanto que, assim, todo cuidado vai ser tomado, senão isso não vai nem ser colocado. Tanto para cyberbullying, para qualquer tipo de coisa. E, tipo assim, a pessoa, para ela entrar, não vai ser a mesma... tipo assim, qualquer um entra na plataforma. Para tudo vai ter... primeiro que a universidade não vai se colocar o nome da instituição em questão para poder comprometer e acabar prejudicando a vida do autista. Ou se ela não vir para ajudar, ela nem vem. Tá? Então, assim, não é Twitter, vai ser realmente uma plataforma de relacionamento. Se isso chegar no momento, né, Neto? Se isso chegar no momento que todo mundo acordar que ela está de todas as formas protegida, porque senão eles nem vão fazer. O objetivo não é criar um desconforto, na verdade. Então, assim, ela tem que ter o fim que ela foi proposto, de ter oportunidade de conseguir se relacionar. Agora, se não for viável, né, tiver a chance de existir uma pessoa que vai invadir, vai usar essas informações das pessoas que estão ali de outra forma, não vai ser feito. Mas vai ser só entre autistas com autistas? A princípio, sim, tá? Mas que nem assim, ó, o Antônio, a questão do Antônio, o Antônio acha que ele quer se relacionar com uma pessoa que não seja autista. Ele tem isso, a intenção, entendeu? Ele não sabe se ele e outra pessoa autista também, que eles vão conseguir se relacionar. Então, você não pode limitar só isso, mas tem que ser pessoas que tenham qualquer tipo de vínculo e afinidade com a questão, senão não adianta. Entendeu? Então, mas isso ainda não está definido. Entendi. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Lília? Vou passar aqui, então, agora a Maria Júlia pôs a lista aqui para mim. Márcio. Márcio, você quer falar? Eu posso falar? Oi. Olá. Deixa boa só, noite. Celisa, deixa só o Márcio falar e eu já te chamo. Tá? Okay. Oi, boa noite. Meu áudio está saindo aí perfeito, porque minha internet aqui está meio lenta. Legal, né? Boa noite, gente. Meu nome é Márcio Bruno, né? E é um tema bastante relevante, né, que estamos debatendo nessa noite. E a questão do social, porque por trás de todo esse processo social tem que ter, como eu disse em um vídeo,
é uma base estrutural familiar, né? Porque a família, ela tem que estar ali sustentando o autista, né? Sustentando a pessoa, porque a gente enfrenta muitos desafios, né? Os desafios, eles são bastante longos, né? Porque a criança um dia vai ser adulto, né? É um adulto amanhã. E os desafios são bastante grandes. Então, é importante a base estrutural familiar, para que ele possa estar inserido nesse ciclo social, porque o autista, quando cresce, ele pode ser uma pessoa independente ou não, né? Mas ele vai precisar desse suporte, né? Para que ele possa estar lá na frente, ter um pouco de independência, né? Ou tendo um suporte, né? Porque a gente passa por tanto desafio, eu mesmo conto no meu relato, porque eu tive muita complicação em relação familiar, né? Porque eu não tive esse suporte, esse apoio total, né? Por quê? Porque, como foi citado do capacitismo, que naquela época eu nem sabia que existia essa palavra, então eu passei muito por isso dentro da minha própria família, né? E é muito complicado, né? E a gente sabe que a gente passa por isso na escola, às vezes na rua, né? E também a família, ela é muito importante, né? Quando essa base estrutural não está bem estruturada assim, a gente acaba passando uma dificuldade maior ainda para se adaptar a esse mundo típico, né? E, e é isso, gente, né? É uma palavra rápida, né? E é muito importante, né? Porque a gente tem que criar um ciclo social, tanto faz no ambiente de trabalho, no ambiente de afinidade, relações, relacionamentos, né? Porque é um ciclo bastante difícil, né, para nós que somos autistas. E, e para mim estar nesse ciclo, né, porque quando eu saí de casa mais ou menos com 25, ver o desafio do mundo lá fora, e que não foi fácil, né? Não foi fácil, foi muito difícil, né? Sofri, tô capacitando tudo que é lado, né? Eu entrei no ambiente de trabalho, mesmo assim, eu tive dificuldade de me segurar em um trabalho, porque às vezes o ambiente não era muito forte para mim, né? Eu fiquei na casa de familiares também, que era um desafio muito grande, né? Eu cheguei a morar sozinho também, outro desafio muito grande, porque para mim tentar sobreviver eu tinha que ter um trabalho, né? Às vezes eu consegui um trabalho e acho que eu ficava 2 ou 3 meses só. Depois até eu mesmo desistia. Então foi muito difícil. Então, de lá para cá, né, eu conheci a minha esposa, a atual minha esposa, né? E as coisas foram se encaixando, né? E desse relacionamento eu tenho um filho, quer dizer, eu tenho dois, né? O meu primeiro filho, ele foi diagnosticado, né? E através do diagnóstico dele é que pude entender o que se passava na minha vida, né? O que se passou toda a minha infância. Então, através dele é que eu pude voltar lá atrás, né? Eu olhei assim, bom, eu também fui dessa forma,
eu fui desse jeito, eu enfrentei esse desafio. Então, através dele, eu pude entender o que realmente eu sou, né? Porque depois dos 30 anos, depois dos 35 anos, eu pude entender toda a minha vida. É que eu descobri que eu sou autista, né? E para mim foi um certo alívio, né? Porque eu pude entender, eu pude pesquisar mais ainda sobre a minha vida. Através de pessoas no grupo, eu pude aprender um pouco e, ao mesmo tempo, me autoconhecendo, né? E, e nesse autoconhecimento é que veio essa essa coisa de militar essa causa, né? Porque através dessa descoberta é que eu pude escrever texto, né, gravar vídeos, porque a minha intenção era jogar nas redes sociais justamente para principalmente para os meus familiares, né? Questão de conscientização, né? Aí eu pude conscientizar as pessoas próximas a mim, familiares, amigos, vizinhos. Então, para mim, foi um alívio e, ao mesmo tempo, desafiador, né? Porque não é fácil a gente estar dando cara a tapa, né? Em meio a tanto capacitismo que existe tudo que é lado. Acho que só isso. Ótimo, Márcio. Isso aí. Nós vamos ouvir todo mundo e depois a gente chama cada um para falar aqui, tá bom? Para dar tempo de todo mundo que foi convidado falar um pouquinho. Pode ser, pessoal? Então, eu queria passar para o Alquire e depois o Rodrigo Tramonte, né? E a Maria Júlia vai me passando a lista aí, Maria Júlia. É o Alquire agora, não é? Sou eu mesmo? Você pode falar. Só um minutinho. Boa noite a todos, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Bom, eu estou falando com ele, como ele falou, né? Eu já vivi isso, porque é complicado a gente falar que fazer um médico em reprimir a gente mesmo, quando às vezes nem pela nossa própria vontade a gente se reprime, a gente reprime por uma questão de sobrevivência. Eu, por exemplo, venho de um ambiente familiar que a minha própria família, parte dela tem a compreensão que o autista é ser digno de pena. Então, eu aprendi a odiar as características do autismo, ter nojo, repulso das características. Então, é complicado, principalmente porque a maioria da minha vida foi criado como típico. Eu descobri o autismo com 19 anos. E depois que eu descobri, é só uma tentativa de tentar anular, porque a concepção é que a sociedade é típica, então uma minoria que se diz autivista só perder tempo por nadar com a correnteza. A concepção é que os esforços são, na maioria das vezes, inúteis para conseguir alguma coisa. Não que essa seja a minha opinião, mas eu acredito que o modo como foi construída as coisas, como foi enraizado, é um longo processo para mudar. Eu reconheço que fazer as ações, nosso posicionamento é uma ferramenta positiva para a gente começar a conscientizar e mudar esse quadro, porém, eu acredito que muitos ainda vão sofrer com a forma como a sociedade foi construída, porque, infelizmente, a compreensão é que o mais forte vence, que a gente vai acabar sendo engolido para a maré. Então, é muito complicado, principalmente quando tem um instinto de correção, de fazer comportamentos inadequados, porque mesmo que a gente queira falar que a sociedade tem que estar preparada, ela não está. Ela está muito distante de ser o que precisa. E em questões de relações sociais, eu fui forçado a interagir, então, mesmo eu particularmente não gosto muito, mas tenho uma boa dicção, sei conversar muito bem, mas porque eu fui forçado. Então, de alguma forma, a dor também te ajuda a se adequar, a evoluir. Porém, ela gera algumas formas ruins, né? Algumas patologias em você mesmo. Então, eu acredito que há como estimular através de uma comunicação alternativa,
que você possibilite que o processo flua naturalmente e sem ser forçado. Então, eu acredito, primeiramente, que é complicado dizer que é para parar com o médico, principalmente nesse mundo de típicos, sendo que o caminho ainda está grande. E se a gente for, por exemplo, parar, né, do nada e for contra, a gente vai ser engolido no momento atual. Então, eu acredito que a luta tem que ser grande e progressiva para a gente conseguir, aos poucos, ser a gente mesmo. Porque, apesar de ter o discurso da aceitação, o preconceito da nossa sociedade é velado, tá invisível. Mais tarde ele vai aparecer. É isso que eu queria falar. Obrigado. Muito bem, Alck, muito bem colocado. Isso é uma grande verdade. Tudo isso aí que vocês estão falando é uma grande realidade. Dá para a gente, como mães que estão aqui, as mães, os pais, os professores que estão assistindo, dá para ter uma ideia do que a gente precisa trabalhar, sabe, na nossa profissão para mudar isso, na nossa sociedade para mudar isso, né? A Celisa daqui a pouco vai falar também aqui, a Lília está aí também, ela vai responder algumas perguntas. Eu vou passar aqui para os autistas primeiro, para eles falarem, e eu vou passar para o Tramonte agora. Tramonte, fala um pouquinho dessa questão do relacionamento social na vida do autista. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Então, sobre relação social, né? Acho que só começando aí pelo básico, que é nesse ponto aí que o autismo é deficiência, né? Tipo uma deficiência no sexto sentido. Essa percepção como comentaram aí, essas regras invisíveis da comunicação social. Por isso que a gente vê que outras pessoas com outras deficiências, né? O cego, o surdo, o cadeirante, o Down, eles já têm algumas políticas públicas voltadas para eles, né? Já tem método pedagógico para eles, né? Software de comunicação alternativa para eles, nos computadores de empresas, de escolas. Mas para o autista ainda falta essa... É o Alquir falando, né? Nossa deficiência é invisível, é bem isso. Então, como disse o Alquir, como acabou de falar o Alquir, essa adaptação da sociedade ainda está engatinhando. A adaptação da sociedade para o cego, para o surdo, para o cadeirante, para o Down, já tem que fazer algum tempo, mas para o autista ainda está dando os primeiros passos, está engatinhando. Tem essa questão também, né, que não tem só um tipo de autista. Tem vários tipos de autista. Mas a maioria, né, todo mundo aqui quer... Outra coisa que dificulta bastante, né, Larissa? Quem tem filho autista, acha que autismo é igual ao do filho. Quem tem aluno autista, acha que o autismo de todos é igual ao do aluno. Quem tem paciente autista, acha que o autismo vai ser igual do paciente. Mas não, né? Cada um precisa de um método diferente, um método pedagógico diferente. Tem uns que vão aprender mais com TITS, outros vão aprender mais com ABA, outros vão aprender com PECs, usando aí os métodos da pedagogia, né? Assim como... Exatamente. É isso que você está falando, isso que você trouxe, Tramonte, isso que você trouxe para mim assim, eu acho que para as outras mães que vão falar aí também, sabe, tirar um nó da garganta, assim, é um desabafo mesmo. Isso que você falou resume... Só uma coisa aí, né? Por exemplo, tem muito pedagogo aí que acha que só a aba ajuda a criança a aprender, o autista a aprender habilidade social, né? Mas talvez ele aprenda com outro método, né? Vendo vídeos no YouTube, né? Lendo livro, né? Isso. Tem aquele negócio também, né? Psicodrama. As histórias sociais também, da Carol Gray. Tá, e só fechando aqui, né, Larissa?
Acho que uma situação que é comum em todas as esferas, uma dificuldade que todos os autistas têm, mas um pouco se discute, a Maria Júlia, o Antônio Augusto, o Alquiva não sabem o que é, o Márcio também, né? A questão da disfunção executiva. Você sabe o que é, né, Larissa? Disfunção executiva, que é a nossa dificuldade para manter o foco nas tarefas do dia a dia, né? Por exemplo, na sala de aula, se o professor não pega e manda a gente prestar atenção na aula, no trabalho, se o chefe não chega e manda a gente fazer uma atividade, como a Lilian aí falou do Antônio, né? Se a pessoa não chega e... se uma menina lá no bar não chega e a gente fala, eu gostei de ti, quero falar contigo, né? A gente fica sem fazer nada, né? Fica se dedicando ao nosso hiperfoco. Fica fazendo só aquilo que a gente gosta, e não aquilo que tem que ser feito. Só que disfunção executiva, na maioria das vezes, é confundida com preguiça, né? A pessoa não faz aquilo que tem que ser feito, né? Tá na escola e não tá prestando atenção na aula, tá no trabalho e não tá mostrando serviço. Não, ele tá vadiando, né? Tá perdendo tempo. Mas não, né? No nosso caso, no caso do relacionamento afetivo também, né? O cara numa festa e ele não conversa com as meninas. Ele não gosta de mulher. Mesmo os que não gostam de mulher, né? Também tem dificuldade para... partindo aqui para a parte da sexualidade. Não é só autista... Outra coisa também, né? Não tem só autista heterossexual. Tem autista com várias sexualidades diferentes, né? Autista bissexual, autista assexual, homossexual, trans. O Vitor Mendonça, por exemplo, que agora se descobriu que Sofia Mendonça. Tem muita coisa para ser discutida. Mas voltando para essa questão da disfunção executiva, isso, né? Não tem essa orientação da sociedade. Não tem essa compreensão da sociedade. Que autista não é preguiçoso, autista não é lerdo. Ele só tem mais dificuldade de fazer as coisas se não tiver uma orientação concreta, não tiver um passo a passo, não tiver uma ordem. Que nem o jogo de videogame, né? O herói do jogo só pula quando alguém aperta o botão para pular. Só tira quando alguém aperta o botão para atirar. Com a gente o funcionamento é mais ou menos nesse esquema, né? Acho que o Márcio deve se identificar também. Ele que já é da minha... Uma pergunta. Você tem quantos anos, Márcio? Bem isso, né? Oi? Eu tenho 45 anos. 45? Eu tenho 40. Então você é do meu tempo também. Tem isso também. A gente que é dos anos 80. As babas Eu também tenho diagnóstico tardio, então também cresci sem psicopedagogo na escola, sem auxiliar de sala, né? Na sala de aula. Eu também só descobri o que é TIT, ABA, PECS, terapia cognitiva comportamental, teoria da mente. Só descobri isso agora há pouco, né? Faz coisa de uns 5 anos. A gente crescer sem toda essa informação, né? Torna a vida mais difícil. Torna a nossa independência bem mais difícil. Bem isso. Como o Alquir descreveu aqui perfeitamente, né? O jogo de videogame, ele tem um tutorial. O jogo de videogame tem uma primeira fase lá que te ensina os comandos do jogo. A vida não, né? As pessoas não. A gente comete alguma gafe social com elas se afastam sem explicar por que se afastaram. Nessa coisa aí da vida afetiva também. Se fala alguma coisa lá que a menina não gosta, ou o menino não gosta, a pessoa não gosta, ela para de falar contigo, você vai tentar mandar mensagem para ela no WhatsApp, ela não responde. Só que aí tu fica sem saber, por que a pessoa parou de falar comigo, né?
que eu falei de errado para a pessoa se afastar? A maioria não fala. Só que no nosso caso, se alguém explicar por onde que a gente errou, a gente consegue entender, consegue adequar nosso comportamento para não errar de novo. Essa que é a nossa deficiência, né? É assim que se dá um suporte para a nossa deficiência. Uma das instruções mais precisas, mais exatas. Mas sem infantilizar também, né? Muito legal, Tramonte, muito legal sua colocação, muito legal na parte pedagógica que você colocou, na questão dos relacionamentos que você colocou. Isso ensina muito para a gente que é mãe, né? Inclusive, a mãe do Petri até falou para a gente numa live, ela falou assim, olha, a gente tem que ensinar o autista a ser bom, mas não ser bobo. Ela falou isso para mim e para Maria Júlia, o que é ser bom e não ser bobo? Eu ainda perguntei para ela, Dona Arlete, o que é ser bom e não ser bobo? Você tem que ensinar desde criança. Ele ia falar para as pessoas, olha, você não me fez bem. Isso que você tá falando não é verdade, sabe? O autista tem que falar, olha, você precisava falar para mim direito, né? O que essas questões que você está colocando, o que você acha de mim, onde eu errei, sabe? Ou falar, olha, não gostei da sua aula, não gostei da forma como você me tratou. Isso, o autista, ele precisa conseguir expressar. Eu vejo isso muito no meu filho. Ele expressa a felicidade, mas a dor ele esconde. Isso me preocupa tanto, 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 que eu falo, Augusto, mas ele me fala tão bem da felicidade, mas a dor é como se frustrasse ele por estar sentindo a dor. E ele não fala. Então, quando o Augusto chega a falar que ele não gosta de alguém, ele realmente a gente precisa, né, acreditar no que ele está falando, acreditar no que o Augusto está pontuando. Bom, pessoal, só para terminar aqui, chamar as mães que querem falar, já falta 10 para as 9, e para vocês fazerem uma mensagem geral aqui, eu vou falar só uma questão aqui para complementar o que o Tramonte falou. Eu estou fazendo os testes, né, para saber se eu sou autista ou não. E uma coisa que eu lembrei bastante de relacionamento social quando foi perguntado para mim, por isso que eu chamei nessa live, foi que ele falou assim, você lembra de algum fato de criança que te incomoda? Gente, eu tinha o quê? Eu fazia quinta série, devia ter uns 12 anos, né? Eu lembro, quinta série, nada, muito menos que isso. Época brincava de Barbie, e a gente podia na sexta-feira levar o brinquedo para a escola, quero que os autistas me ouvem para me ajudar. E a gente podia levar os brinquedos para a escola. E minha mãe me deu uma Barbie, porque todo mundo ganhava Barbie. E aí eu levei a Barbie para a escola, só que lá eu brincava que a Barbie era boneca. Era uma bebezinha. As minhas colegas todas riram de mim. Por quê? Porque a Barbie, ela é adulta. Mas eu via a Barbie como bebê de colo, porque eu estava acostumada a brincar de boneca de bebê de colo. Aquilo fez com que todas as minhas amigas da minha idade se afastassem de mim. E eu não entendia, na época, por que elas se afastaram de mim. E eu não entendia também por que eu estava brincando errado. E hoje eu lembro disso como se fosse hoje, porque a dor do afastamento e da exclusão foi tão grande que eu lembrei disso na hora. Esse fato me marcou bastante. Então, eu lembro disso e fico pensando, não é mais fácil quando a professora percebe que aquela pessoa pode ser autista, que ela está tendo um padrão de comportamento na brincadeira diferenciado, ensinar, como o Tramonte falou, o passo a passo? Como Jackson colocou, o passo a passo, buscar, aproximar daquelas regras normais, ensinar a brincar. Então, assim, eu vejo esse fator aí como, assim, primordial para mim, quando eu contei para o psiquiatra, porque marcou muito. E como eu aprendi depois? Eu aprendi porque eu fui excluída. Eu aprendi pela dor. Sabe? Eu aprendi pela dor. E hoje, o que eu vejo como fator principal do relacionamento social, quando eles me perguntaram? A questão de falar o que você pensa. De falar para a pessoa que te ofendeu, você me ofendeu. Por quê? Eu não gostei. Essa questão de justiça muito apurada.
né? Então, eu não tenho dificuldade de demonstrar quando eu gosto, quando eu não gosto, e eu deixo isso muito claro para as pessoas, no que me incomoda nelas. E eu vejo que as outras pessoas não são assim. Eles chamam isso de filtro. E é o que a Maria Júlia falou. Eu chamo isso de hipocrisia. Esse é o meu sentido da vida. E isso torna o relacionamento social muito diferente. Muitas pessoas falam assim, nossa, se uma pessoa tão doce. Não, não sou doce. Não sou sempre doce. Na hora que pisa no meu calo, ou que é injusto, eu sou verdadeira. Eu falo na hora. Isso aí, para mim, já deu, bastou. Eu demoro, mas eu falo. E outra, que o autista tem bastante, percepção do outro. O autista percebe muito isso no outro. Ele tem esse olhar apurado, aguçado pelo outro desde criança. Ele sabe quem está mentindo para ele, quem não está mentindo, quem gosta dele, quem não gosta dele. Ele sabe quando ele está sendo enganado, quando ele está sendo usado. Só que ele, às vezes, não sabe como reagir a isso, porque a sociedade faz a gente calar a boca. E se você quiser se manter em algum lugar, às vezes você se mascara e cala a boca. Né? Então, acho que o mais difícil do relacionamento social hoje, para mim, e para a empregabilidade, para todas essas questões, para a criança se dar bem na escola, é essa questão de aprender aquele padrão de brincadeira, aprender aquele padrão de comportamento, aprender aquele coisa. Outra coisa, já está terminando, Augusto. Outra coisa que me marcava bastante, quando eu gostava demais. Passei, acho que 1 ano da minha vida gostando de uma pessoa só. Eu gostava demais, uma obsessão por uma pessoa só. E quando eu não gostava também, não. E hoje uma coisa que me faz mal é não sentir saudade. Não sinto saudade. Isso me faz muito mal. Se perguntar para mim de quem eu já senti saudade na minha vida, só do Augusto. E isso no relacionamento social parece que é muito importante. Falar da saudade é muito importante, né? E eu só sinto saudade do meu filho, de mais ninguém. Aí eu perguntei para o psiquiatra, sou doido? Não, você não é doido, não, isso é normal, entende? Porque todo mundo fala, nossa, eu morro de saudade da minha mãe. Eu passei 2 anos na França, eu não tinha um pingo de saudade de ninguém. Eu só vinha conhecer o que era saudade quando senti saudade do meu filho. Né? São questões assim que inexplicáveis para mim, inexplicáveis, e que atrapalham o relacionamento social. Bom, quero saber se tem alguma mãe que quer falar. Quem quer falar, vamos falar. Eu queria que vocês ligassem o vídeo um pouquinho agora para a gente falar e se despedir e ver o que vocês acharam da reunião. Larissa, deixa eu falar Oi, rapidinho. Lília. Pode falar, amiga. Eu achei bem interessante a fala do Tramonte em falar de tutorial, né? Eu acho que assim, o autista ele precisa assim, de um tutorial, igual o jogo, né? Porque se a gente pudesse dar todos os comandos, você está ouvindo? Todos os comandos, né? Se eles tivessem essa referência, ó, não vai por esse caminho, que se for por esse caminho vai dar errado. Ó, não rela naquela pessoa, porque aquela pessoa não gosta que toca. Não faz isso. Seria tranquilo. Então, acho que assim, o tutorial é uma questão. É claro que nem todo mundo precisa, mas a gente sabe que tem alguns que precisam, sim, desse apoio. Eu até me sinto assim, muito invadindo muito a vida do meu filho, quando eu vejo alguns autistas adultos que se colocam com tanta segurança para falar de si mesmo, como se essa questão família, pai, mãe, já deixaram de existir na vida deles, que eu falo assim, nossa, esse envolvimento de mãe e filho, minha com o Antônio, eu acho que vai por muito tempo ainda, porque eu acho que ainda sou muito necessário na vida dele, até para fazer essa mediação. Quem sabe nós vamos avançar no futuro, nós vamos criar esse tutorial e que até quando eu não estiver aqui, ele vai poder ler um manualzinho lá e vai conseguir. Mas eu acho que, assim, não dá para abrir mão da família. Eu acho que a família tem um fator de extrema importância, principalmente a família que está envolvida em querer que esse filho seja uma pessoa produtiva, uma pessoa que vai viver na sociedade, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vai casar, que vai ter filhos. Então, acho que é isso. Eu vou pensar muito nesse tutorial a partir de hoje.
É isso, Essa questão do tutorial, estou escrevendo até aqui, essa questão do tutorial é uma ótima ideia. Isso a gente poderia, até cada um escrever uma parte, aqui, cada um dos presentes, dos autistas presentes, ou dos pais, escrever uma parte de um tutorial e a gente fazer um outro encontro onde a gente falasse sobre esse tutorial. Eu achei essa ideia fantástica, Tramonte. Então, eu proponho para vocês, se vocês concordarem, que cada um faça uma parte do tutorial e que a gente faça uma outra reunião e demonstre o nosso tutorial. Eu acho que vai ser fantástico isso. E queria pedir para todo mundo ligar a câmera, que a Maria Júlia vai tirar uma foto nossa. Você não está aparecendo também. Eu vou aparecer agora. Ah, então tá bom. Só falando, né, que eu acho que é muito relativo essa questão. Eu acho que só se fizer bem, eu acho que a gente tem que manter a família. Se fizer mal, eu acho que a gente tem que manter, mas com uma distância maior, sabe? Eu acho que depende muito de como ver. Porque tem umas coisas que são sufocantes. Nem toda relação familiar é produtiva. Então, eu acho que vai do bom senso e da tentativa, né? Porque são pensamentos diferentes, são vivências diferentes. Então, eu acho que ter uma opinião depende muito de quem tá, né? E do passado daquela pessoa. Por exemplo, a minha mãe me abandonou. Ela voltou depois de vários anos para manter contato, mas por mais que eu tente, o vínculo não vai ser a mesma coisa se ela tivesse comigo desde a minha infância. Então, eu acho que é muito relativo. Então, se o vínculo for bem feito, ele permanece por muitos anos. É verdade. Isso é uma questão que eu acho importante a gente falar. É uma grande verdade. Bom, pessoal, eu acho que tudo isso que foi colocado aqui, dá para a gente fazer... Espera só um pouquinho. O Antônio Augusto, o Antônio Augusto, meu marido aqui, por isso que eu desliguei o vídeo, ele não tem postura. Olha só, tá vendo? É o filtro, não tem. A questão é o seguinte, eu acho que tudo que foi falado aqui é muito importante, essa questão da gente elaborar um tutorial para a vida, para a gente falar para as residências assistidas, da importância desse tutorial, Lília, olha que legal que dá para fazer, a gente dá para fazer depois, montar uma mini cartilha com todo mundo que está aqui, tem que voltar na próxima reunião, com modelos de tutorial, né? A Yara pode criar o tutorial lá da escola dela, a Evandra Heck, né? Pode fazer o tutorial dela, a Taira, que está aí. Eu vi que tem a Juliana, que é autista também, que está aqui, tem a Luciane, que é autista, que está aqui, tem a Taira, que é autista, que está aqui, tem um monte de gente que está aqui conosco hoje, que são autistas, e quem sabe outros que nem sabem que são e são, né? Então, que estão aqui hoje, que vão se descobrir aí autista. E às vezes a gente tem que falar para o médico, quando a gente vai lá, doutor, dá uma analisada direitinho em mim, tem uma coisa aqui em mim, que o senhor não percebeu, porque o senhor é típico, o senhor nunca passou por isso, mas dá uma pesquisada direito, né? Os pais têm um fenótipo muito ampliado. A gente sabe isso pela teoria do copo cheio. Então, eu proponho para vocês... eu proponho para vocês, a Maria Júlia escreveu aqui lá, amiga, você ainda tem dúvida? Então, assim, eu proponho para vocês que vocês façam esse tutorial e a gente volta numa outra reunião. Agora eu quero ouvir vocês, quero que vocês liguem o vídeo, quero ouvir as autistas que não falaram, que quiserem falar, Luciana, Taira, Luciane, Taira, Juliana, pode dar, para a gente terminar, pode dar a palavra de vocês. Quero que vocês digam o que acharam da reunião hoje, porque a gente vai ter outras, então essa é só o início. Alguém gostaria de falar? Oi, boa noite. Quem é? Eu estou procurando. Eliana. Oi, Ana. Ave Maria, acabei de tomar um banho. Tomei banho com o celular ligado assim, desde o início, ouvindo vocês aqui, as maravilhas que vocês falaram. Tanta coisa boa, né, que a gente ouviu aqui hoje, né, Larissa? E eu queria só acrescentar em tudo isso que vocês falaram aí, duas questões que só se eu perdi, se alguém mencionou. A dificuldade da gente com controle inibitório,
e as máscaras sociais, né? Então, assim, cada vez mais que eu me relaciono com autistas adultas, as mulheres principalmente, porque já é mais do que comprovado de que o diagnóstico para mulheres é muito diferente. A gente tem um padrão de testes, de avaliações, que foi tudo pensado para homens, né? E as mulheres são negligenciadas nesse sentido, tanto que no grupo de mulheres no espectro que eu participo, já fomos mais de 100, agora na pandemia estamos em 80 no grupo. E a dificuldade maior lá é exatamente, a gente formou essa rede porque a maior dificuldade é encontrar especialistas que tenham esse conhecimento do autismo em mulheres, né? Todas que passaram lá pelo grupo relatam que já passaram por não sei quantos especialistas e eles, assim, ignoram as narrativas de dores e de sofrimentos delas durante a vida, não validam, né, a suspeita de estarem no espectro, e isso é muito doloroso para nós, mulheres. Eu ouvi isso de cara do psiquiatra, da psicóloga, em 2019, quando eu fiz esse processo que você está fazendo agora. Então, uma das dificuldades da gente, a minha dificuldade maior, que eu percebi depois, e hoje eu estava pensando, gente, a maioria de nós que nos descobrimos depois dos nossos filhos, como o autismo, sem romantizar, porque quem me conhece sabe que não tem isso de romantização do autismo, mas como que o autismo dos nossos filhos foi importante para que a gente se descobrisse, né? Para que a gente se encontrasse depois de 30, 35, 40 anos de vida. E eu falo, meu Deus, o que seria de mim se não fosse o autismo de Cecília? Porque só a partir disso é que eu parei, meu Deus do céu, isso tem lógica, isso tem cabimento. E, assim, controle inibitório é algo que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E aí, hoje, eu paro e tento encontrar ferramentas para me ajudar nesse sentido. E como eu fui perceber que atrás dessa pessoa falante, que gosta de falar, existe, assim, um déficit na comunicação muito grande, porque falar muito não significa se comunicar bem, e as pessoas não enxergam isso, né? A primeira coisa que, com as poucas pessoas que eu comentei sobre o diagnóstico, impossível. Olha você como é falante, comunicativa. Não, filha, qualquer pessoa pode ter autismo, menos você, porque você fala muito bem, você se comunica muito bem. Mas a que custos, né? E quando eu fiz o processo terapêutico em 2019 com Gabi, eu sempre falo isso, que eu fui descobrir o quanto que o autismo ele é muito mais sobre que preço, o que está me custando socializar, o que está me custando me comunicar com as pessoas, o que está me custando fazer as atividades diárias que, para mim, meu Deus, eu falava, gente, não pode ser, porque eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu realizo tanta coisa, vocês que me acompanham sabem, eu faço um monte de coisa, por que eu tenho tanta dificuldade nas atividades diárias, principalmente AVDs? E aí a gente vai descobrir um espectro que é tão vasto e que pode se manifestar de forma tão diferente, e que a gente precisa fazer esses diálogos, né? E essas partilhas que vocês fizeram aqui hoje, e por isso que eu quis falar para agradecer, que já conheço todos aí, sigo no Instagram, mas sempre que a gente ouve um falar de sua demanda, de sua limitação, agrega mais e a gente vai percebendo que em algum momento a gente também teve essa dificuldade e que a gente não tinha se dado conta, né? Não sei se vocês já perceberam isso, que eu falo assim, Larissa, e agora parou e falou, olha que isso que ele está falando, em algum momento na minha vida eu tive essa dificuldade, ou ainda tenho, e não me dou conta de tão vasto que é o espectro, né? Então, que a gente continue, assim, principalmente se conhecendo. A nossa briga, eu sempre defendo com as pessoas, gente, a briga pelo diagnóstico não é para ir brigar por um benefício no INSS, não é para ter um direito de fila, na fila preferencial, não, apesar disso tudo ser direito e ponto, mas é para a gente se compreender melhor e a gente poder buscar ferramentas de autorregulação, buscar ferramentas de controle para que a gente possa viver melhor. E isso não tem preço. Então, por isso que o diagnóstico, independente se você tem 30, 40, 50 anos, é importante, né? Eu tenho pessoas que receberam o diagnóstico com 70 anos, eu fico encantada, porque eu falo, nunca é tarde para a gente se descobrir, para a gente se aceitar como é,
e para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, gratidão a todos vocês que partilharam aqui, mais uma vez, Larissa, Maria Júlia e Dani, eu não tenho mais o que falar de vocês, né? Parabéns pelos eventos cada vez melhores. Ana, obrigada. E outra coisa, quando a gente fala para o médico assim, olha, me analisa direito, eu acho que eu tô... Ele fala, mas para que você está ótima, né? Você fala muito bem. Nossa, olha como que você programa as coisas. Mas ele não imagina, por exemplo, que para eu ir numa reunião, eu sofri uma noite inteira. Exatamente, eu também. E eu vou lá naquela reunião e me dou super bem, mas eu sofri uma noite inteira. Perfeito, Quando Larissa. eu mando uma mensagem e eu demoro a me responder, aquilo ali para mim é um pesadelo, né? Ninguém imagina que eu saio daquela reunião ali e eu tenho enjoo de estômago. Muitas vezes ninguém imagina que eu me perco no caminho de casa para o trabalho, que eu não sei onde eu estou, que eu me perco, eu não sei onde que eu fui parar, né? Eu não sei o sentido, e falo, nossa, mas uma pessoa muito desenvolta, ninguém imagina que para você ter dado, como eu dava aula muito bem, dei aula 12 anos, né? Tive tantas turmas, porque eu tinha que sair mais cedo, né? Porque eu não queria conversar com o aluno, né? Ninguém imagina que, às vezes, para eu responder uma mensagem, para eu responder pessoas, aquilo ali para mim, principalmente se for mensagem escrita, porque eu, ao contrário de muitos aqui, eu só entendo mensagem de voz. A mensagem escrita, eu tenho que ter uma ligação muito forte com a pessoa para eu poder me conectar com ela. Eu me conecto muito bem com a Maria Júlia na mensagem escrita, mas com outras pessoas, a mensagem escrita para mim não tem menor sentido. E eu gosto de interpretação de texto. Então, assim, a questão da função executiva que o Tramonte colocou, que ele quer falar, ele vai falar agora. A questão da função executiva que o Tramonte colocou. Se a gente souber da importância da função executiva para os nossos filhos, quando é criança, gente, vai mudar toda a vida deles. Porque qual que é a questão maior do autismo que eu percebi em mim? Quantos projetos eu tive na minha vida, e muitas vezes pela ansiedade, pela questão do processamento mesmo, da questão da ansiedade, da questão da depressão, da questão da tristeza, da questão da não compreensão do jeito que você é, dessa questão da falta de filtro, eu tive que largar pelo meio do caminho, né? Da dificuldade de lidar com o outro, eu tive que largar pelo meio do caminho, porque senão eu ia morrer sufocada. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. Aí as pessoas te chamam de chata porque você foi sincera. Você acha ela hipócrita porque você vê que ela está sendo falsa, mas na verdade dizem que ela está tendo filtro. É complicado. Aí você vê pessoas puxando o saco, você fala assim, poxa, essa puxação de saco me irrita, né? Essa puxação de saco existe na sociedade típica, ela é irritante. Ela é irritante, e a gente vê isso muito na nossa comunidade. Eu vi hoje um TikTok da Isis Valverde, que ela falava assim, era uma brincadeira, mas ela falava assim, não sei se eu tô paranoica, ou se eu tô comendo muito, ou se eu tô obesa, não sei o quê. Aí ela fala assim, não sei se eu tô se eu ando nas pontas dos pés, porque eu sou autista. Na hora que ela falou, não sei se eu na brincadeira lá, não sei se, acho que tô andando na ponta dos pés, será que eu sou autista? Aquilo já me deixou irritada, eu falei, vou escrever uma carta para essa mulher, tirar esse negócio do ar. Então, assim, e talvez para o típico, imagina, é só uma brincadeira, né? Questão do toque na gente, a pessoa tem que saber tocar, tem que saber conversar, o cheiro, tudo isso é muito importante. Fala, Tramonte. Oi, Larissa. Só repetir uma coisa que eu já escrevi aqui no chat, né? Que o tio Faso, que é o tio Faso, Fábio Souza, para quem não conhece por esse nome, falou algo que é bem pesado, mas que é muito sério. Quando ele descobriu que é autista, ele parou de sentir vontade de se matar, né? Eu lembrei dessa frase dele. Exatamente, porque ele entendeu o comportamento, né? Que ele, era normal. Augusto está aqui lembrando o horário. Alguém tem mais alguma coisa para falar, gente?